Olá, estamos caminhando para o final da nossa disciplina de doutrinas aqui na EBED da PIB Floripa. A gente já está há 12 semanas trabalhando a temática. A gente iniciou falando bastante sobre por que estudamos doutrina, por que conhecer a palavra de Deus, um resumo da palavra de Deus, que são os alicerces da nossa fé. É importante para tudo, né, que a gente faz. É importante para a gente entender o conceito de santidade. É importante para entender a questão também de como que a gente deve expressar a nossa fé para outras pessoas também. A gente trabalhou bastante nas primeiras aulas sobre isso. E nas últimas a gente tem falado sobre algumas doutrinas fundamentais. Falamos sobre Deus, falamos sobre Espírito Santo, falamos sobre Jesus Cristo. Na última aula a gente falou sobre o homem. E agora a gente conduz para a última doutrina, que também fundamenta a nossa fé, que é a doutrina do pecado. E acredito que a gente tem tido um aproveitamento nas últimas aulas maior em relação a referências bíblicas, são muitas citações, e acredito que o acompanhamento com o material depois vai ser importante. Então, no final da aula, entre em contato por e-mail, o e-mail vai estar disponível no chat. E você pode solicitar o material todo que a gente encaminha para vocês, para você. E espero ter ajudado a sua compreensão, pelo menos um pouco mais da sua compreensão sobre doutrina. Agora vamos dar sequência nessa aula, como eu normalmente faço. Eu vou deixar aqui no cantinho o meu vídeo, para que você consiga me acompanhar por vídeo também. Vamos lá. A gente tem trabalhado aqui o material de ensino, são as duas apostilas de doutrinas que já são dados na PIB há muitos anos, juntamente com um livro bem pequeno da Nove Marcas chamado Sã Doutrina, e esse livro nos ajudou bastante nas primeiras aulas, onde a gente, a cada aula, foi entendendo a importância de estudar doutrina. Então a gente agora está falando mais em cima das apostilas, um conteúdo mais compilado sobre as doutrinas principais aí que eu resolvi trazer para a gente estudar junto. Então, hoje a gente vai falar sobre pecado. Eu gosto de trazer sempre uma frase para remeter ao tema da aula. Então, a frase que eu achei mais interessante para compartilhar é essa frase de Martinho Lutero, onde fala que o pecado é como a barba, reproduz-se e é preciso cortá-lo continuamente. Então, é, é uma forma de entender o pecado muito simples. Realmente, a gente vai, homem, né, costuma fazer a barba, e quando a gente vai lá, faz a barba. Eu, no meu caso aqui, poucos dias depois, novamente eu tenho que fazer novamente porque a barba cresce. E a barba crescendo, tem gente que gosta de ficar com um visual é, com barba, eu não gosto de ficar com esse visual com barba, eu fico sempre cortando. E o pecado é isso também. É como se a gente. É, é como se não. É impossível a gente se livrar do pecado, porque ele sempre vai naturalmente acontecer. Porque o pecado, a gente vai estudar na aula de hoje, o pecado é uma coisa que está dentro de nós. O pecado é uma coisa que nos aprisiona. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. É que eu trouxe um barbudão aqui do cinema, né? O Náufrago, como um exemplo, né? Porque ele abandonou o estilo de fazer a barba porque não tinha como, onde ele ficou durante a história do filme, onde ele ficou aprisionado na ilha. Mas vamos lá. Doutrina do pecado é também conhecido como amartiologia. É a doutrina que resume o tema pecado para que a gente entenda e a gente consiga explicar também para outras pessoas e também para a gente ter um entendimento próprio. Então, começo, como a gente fez nas últimas aulas que a gente abordou algumas doutrinas específicas, começo falando sobre o que a gente crê na igreja, o que a gente crê na PIB Floripa, sobre a doutrina do pecado. Então, aqui uma confissão da igreja e aqui embaixo, aqui eu deixo uma frase e aqui embaixo eu sempre deixo as referências pela qual a frase foi
escrita. Então, doutrina é isso. Doutrina é um resumo. Doutrina é um resumo, que é essa frase, por exemplo, de conhecimento bíblico, do conhecimento da palavra de Deus. Então, a gente junta vários textos, em alguns vai ser vários, alguns vai ser um pouco menos, mas eles embasam a nossa fé. Então, nada do que é crido na igreja, nada do que é crido em qualquer comunidade é, que tem a palavra como única e exclusiva verdade, vai tirar da palavra a nossa crença, né? Nosso credo. Então, o que que a gente crê na igreja é que no princípio o homem vivia em estado de inocência, mantinha perfeitamente comunhão com Deus. A gente falou sobre isso na aula passada. Então, a gente, como homem, vivia em um estado de sem pecado. Deus criou a gente à sua imagem e semelhança e colocou num jardim dessa forma. E aí o homem mantinha comunhão perfeita com Deus durante esses primeiros passos de humanidade. Mas Gênesis 3 conta a história da queda do homem, então, mas cedendo à tentação de Satanás, num ato de livre desobediência contra o Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado, um conceito de morte. O primeiro conceito de morte na palavra é essa perda de comunhão com Deus, porque você perdeu o elo com o Criador, é a morte. Então dele ficou separado, então a gente crê dessa forma na igreja. Em consequência dessa queda dos nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores inclinados à prática do mal. Então aqui não tem nenhum inocente. Todos somos pecadores por natureza. E a gente é inclinado à prática do mal por natureza. Todo pecado cometido é cometido contra Deus. Sua pessoa, sua vontade, sua lei. Então, tudo que a gente faz como pecado é contra Deus. Por mais que prejudique você e outras pessoas também, todo pecado é contra Deus. É uma ofensa à vontade de Deus, é uma ofensa ao nosso Criador. Então, todo pecado cometido é contra Deus. Mas o mal praticado pelo homem também atinge também o seu próximo. Então, é aquela história. Se você mentiu para uma outra pessoa, você, além de prejudicar a ti mesmo e além de ter ofendido a Deus com essa mentira, com esse pecado, você também enganou outra pessoa. Então, todo pecado, todo mal que é praticado por um homem atinge o próximo. E isso aí é quase que inevitável para qualquer pessoa. Por mais que nos consideremos pessoas boas, é impossível você não praticar alguma coisa que faça mal para outra pessoa. Mas é muito possível que você pratique mal para outra pessoa, reconheça isso por uma ação do Espírito Santo, uma caminhada de fé, e você vai em direção a Ele para pedir perdão. E é o que a gente tem que fazer. O mal é inevitável, o perdão é uma escolha. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Cristo, o Filho de Deus como Salvador pessoal. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. É assim que a gente crê na igreja. E não acreditar e não ter Jesus como Salvador pessoal é um pecado. É um grande pecado porque ele que nos esse pecado que nos faz ficar totalmente distantes da possibilidade de salvação. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte, à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e contra a própria criação. Então, o resultado do pecado é o caos, a morte, é se tornar inimigo do próximo e se tornar inimigo do próprio Deus. É uma desobediência que nos leva à morte. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. Assim, depende da graça de Deus para ser salvo. Então, separado de Deus, não tem nada que a gente faça por conta própria
para nos salvar desse desse resultado que o pecado traz para nossa vida, que é a morte. Nada que eu ou você possa fazer nos salva. A gente depende exclusivamente da graça de Deus para ser salvo. Então, é pela graça que o homem é salvo, e a gente vai falar um pouco também sobre isso. Algumas considerações sobre a doutrina do pecado é que toda a Bíblia, desde o pecado em Gênesis 3 até o último capítulo do livro de Apocalipse, quer dizer, da Bíblia de Gênesis 3 para frente, ela se ocupa em tratar essa questão do pecado. Como ele ingressou no mundo, né, que é em Gênesis 3 que a gente entende, todas as consequências, o combate, a vitória escatológica no final dos tempos sobre o pecado. Enfim, a gente chega, a palavra de Deus, ela vai do começo ao fim tratar essa questão do pecado que aconteceu no terceiro capítulo da Bíblia, no terceiro capítulo da história da humanidade, está ali o pecado, e ele leva a eternidade para chegar nessa vitória escatológica até o final dos tempos, para ter uma vitória concreta de cada um de nós sobre o pecado. E Jesus venceu numa cruz. Enfim, a história da redenção do homem pecador. É uma história da redenção do homem pecador, esse contexto de Gênesis 3 até o Apocalipse 20. Todas as questões vitais da humanidade passam necessariamente pela interferência cósmica do mal, conforme veremos para frente. A martiologia cria o ambiente que dá sentido para as demais doutrinas. Então, todas as outras doutrinas, e a gente vai falar sobre algumas delas, derivam da questão do pecado, elas têm o pecado como base. Então, entender a doutrina do pecado é fundamental para que você consiga ter um entendimento melhor das outras doutrinas e ter mais sentido em cima delas. A doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, a própria doutrina do homem, todas elas têm o pecado que é importante estudarmos e conhecermos e termos acesso a essa doutrina para que a gente consiga dar mais sentido para as outras. Então, as coisas nunca são desconectas na Bíblia. Toda a palavra de Deus ela tem conexões. E aqui a gente vai falar um pouco dessa conexão que é tratado ao longo praticamente da Bíblia toda, que é a questão do pecado e como que o homem chega à vitória através de Jesus Cristo, como que a humanidade vence o pecado, vence o mal através de Jesus. Então, o pecado não começa em Deus, então é, como origem, agora a gente vai falar um pouco sobre a origem. O pecado não começou em Deus, porque Deus não pode pecar. A gente tem lá 3 referências bíblicas que não deixam nenhum tipo de brecha ou dúvida que Deus teria começado o pecado. O pecado, a iniquidade, ela foi encontrada em Satanás, a história lá em Ezequiel, lá, que a gente tem lá no capítulo 28, versículo 15. Então, ali foi encontrado em Satanás o pecado, o anjo de Deus que se rebelou contra Deus. Essa afirmação é o mais próximo que a Bíblia chega de uma indicação da origem do pecado. Então, é o mais perto que a gente pode chegar como uma origem. É a queda desse anjo, Satanás. O pecado se estendeu aos anjos que seguiram Satanás. Aí é 2 Pedro relatando isso na sua carta. E por fim chegou ao homem no Éden. É o que a gente consegue é, juntar de textos, de referências que nos dão uma ideia da origem do pecado. Então, o pecado, da onde que veio o ato de pecar, veio de uma tentação provocada dentro do jardim, uma desobediência a uma única ordem que Deus deu para os homens: não vá até aquela árvore, não como seu fruto, e a tentação de uma serpente, que era Satanás, ela conduziu o homem e a mulher ao pecado, a desobedecer a Deus. Então, a origem é um anjo que se rebelou contra Deus e
expressa no texto aqui, e mais anjos que seguiram ao próprio Satanás, como relata na carta de 2 Pedro. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte veio do pecado, o pecado veio, foi trazido ao homem, né? E o homem com o pecado foi condenado à morte, e assim a morte chegou a todos, porque todos pecaram, como a gente já estudou. Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus e à sua palavra. Uma definição bem resumida de pecado é isso. Qualquer coisa contrária ao caráter de Deus e à sua palavra. Então, tudo que vai no oposto a Deus é pecado. O pecado é cometido de várias formas. Ele é cometido no pensamento, ele é cometido na fala, na palavra, o que a gente está falando, e ele também é cometido na prática, quando a gente executa o mal a nós e a outras pessoas. Então, o pecado é cometido em todas as esferas. É possível uma pessoa deitada num leito de hospital pecando, simplesmente pecando em pensamento. E é possível uma pessoa boa falar coisas extremamente agressivas e pecar dessa forma também. A mentira, por exemplo, uma palavra falada, afeta e destrói a vida de muitas pessoas. É uma das formas assim, evidentes do pecado. Mas o pecado é cometido de várias formas. E alguns aspectos do pecado. O aspecto do ato, né? O ato de pecar. O ato é uma ação ou omissão de fazer algo. Existe um grau maior ou menor de gravidade entre um ato e outro. Então, existe atos mais graves e menos graves, mas todos os atos são pecados. E esse ato de pecar é cometido tanto pelo cristão quanto o não cristão. Então, um cristão não está livre de cometer um pecado. Cometer um pecado é uma coisa que está no homem, sendo ele discípulo de Jesus ou não. Então, o ato de pecar, ele é universal. Todos estão sujeitos a isso. A natureza do pecado já é essa tendência natural do ser humano para a prática do mal, e a prática é o mal em si. A natureza também persiste após a conversão. Então, uma vez que a gente se converte a Jesus e reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, a gente começa uma caminhada com Ele, a gente vai vendo as nossas vidas tendo frutos bons do Espírito Santo na nossa jornada, na nossa maturidade como pessoa. Mesmo assim, depois de toda essa conversão, depois de toda essa caminhada, a natureza continua ali. A natureza do mal, a natureza do pecado continua em nós. E a transmissão nessa natureza ela é feita de pai para filho. Ela é hereditária, ela é infinita. Não existe um homem que nasça sem essa herança do pecado, essa natureza do pecado. Então, a gente crê dessa forma que é um ato e também por natureza. E o outro aspecto do pecado é a própria culpa. O que é a culpa? É a condenação judicial imposta ao homem perdido. Sendo que todos os homens nascem sobre essa condenação, então todos nascemos com a condenação de condenado à morte, por conta, né, visto que em Adão todos os homens, a raça humana, estavam representados, então em Adão todos pecaram, todos que vieram pós Adão pecaram, e o cristão não tem mais essa culpa, porque ele foi justificado em Jesus Cristo. A gente crê que Jesus Cristo nos justifica, Jesus Cristo tira essa condenação judicial de pecado sobre a nossa vida. É a culpa que leva o homem para o inferno, não a natureza. E os atos, pois, do cristão, mesmo após a conversão, continua possuindo esses dois aspectos de pecado, exceto a culpa. Quando não há anulação da culpa por meio da justificação, surte um enfraquecimento dos outros dois, o ato e a natureza. Então, quando há anulação da culpa por meio dessa justificação em Jesus,
há um enfraquecimento do ato da natureza. A natureza está ali, os atos estão ali, a gente vai acabar fazendo, mas a ausência da culpa, a justificação em Jesus, a caminhada com Jesus, vai fazer com que a gente modere nossos atos e vá buscando melhorar, não aceitando o que acontece em nossas vidas. E a natureza que está ali é um jeito da gente estar sempre atento, sempre alerta a ela. Nunca confiar no nosso próprio coração, porque é ali na natureza do nosso coração que está o pecado. Por isso que o sábio em Provérbios fala que o coração do homem é enganoso, né? Nos engana, porque o coração do homem está profundamente afetado pela sua natureza do pecado. E o homem pecador? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como fala Paulo em Romanos 3:23. O pecado está imputado. Então, o homem, por que como é pecador? Porque o pecado está imputado. É um resultado da participação de cada homem no pecado original de Adão. Você tem a ver com isso, eu tenho a ver com isso. Também é imputado, além de imputado, também o pecado é cometido pela nossa natureza pecaminosa. Então, o pecado está lá, é imputado e é cometido por nossos atos. E a própria natureza do homem, então, é a capacidade e a inclinação humana de fazer o que é reprovável a Deus. Por melhor que seja qualquer pessoa que você conheça ou você mesmo, você tem essa natureza e você tem uma inclinação para fazer alguma coisa reprovável a Deus. Vou falar um exemplo aqui. Se achar é, autossuficiente é um grande pecado que algumas pessoas cometem, principalmente quando tem uma impressão de que tem uma vida confortável, de que tem um trabalho excelente, de que tem uma poupança, um patrimônio que dá segurança para viver, você e a sua família. É, isso também pode despertar uma autossuficiência enganosa, que é parte dessa natureza pecaminosa que eu e você temos. Então, o pecado ele desfigura a imagem e a semelhança do homem. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, o pecado vem e desfigura isso. A gente continua a imagem e semelhança de Deus, mas manchado pelo pecado. E é isso que trata o homem como pecador. É por isso que a gente é pecador. Qual é a consequência do pecado? O pecado tem uma consequência que afeta a relação do homem com Deus, e isso aí acontece tanto para o descrente quanto para o crente. Então é uma coisa inevitável. A consequência ela afasta a nossa relação. Deus e pecado, na mesma frase, não convivem. Não existe comunhão entre um pecador, um homem numa relação, uma consequência do pecado, um pecador e Deus. É Jesus que torna essa comunhão possível quando ele se coloca entre essa relação, como acesso único e único caminho para Deus. As consequências do pecado também elas vão na questão das punições, né? O que a gente tem? Uma morte física, uma morte espiritual e a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Uma morte física, todo mundo sabe, todo mundo vai passar por isso. É a consequência da nossa saúde ser afetada, de um ato de violência ser praticado contra nós, e ela vai acontecer. A morte espiritual é o completo afastamento de Deus, é você estar vivo, mas sem comunhão, sem conexão nenhuma com Deus. E a morte eterna é a consequência final do pecado não justificado em Jesus, né? Quando algumas pessoas não vão ter a oportunidade, não tiveram a oportunidade de, pela fé e pela graça, ter acesso à vida eterna. E aí a consequência é a morte eterna. Só tem esses dois caminhos. E como que o pecado ele afeta, ele age na vida nossa, na vida cristã, na vida de um qualquer cristão, um discípulo de Jesus. Aí eu pego um texto de referência, a carta de 1 a João, lá no capítulo 1, já fala assim. Eu destaquei dois pontos, mas para você acompanhar comigo aqui, ó. Ora,
A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é a luz e nele não há treva alguma, nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2 pontos. Primeiro ponto, padrão de Cristo, destacado aqui em amarelo aqui. O padrão de Cristo é, porém, andando na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O padrão de Cristo é andar na luz. Se a gente não anda na luz, como ele está na luz, a gente está condenado. A gente está fora de qualquer tipo de comunhão com Deus. E se a gente diz a realidade, né? Aqui, o segundo ponto é a realidade. Se a gente diz que não tem pecado nenhum, a gente está enganando a nós mesmos. E a verdade não está na gente. A gente tem pecado. A gente peca. E isso daí é um ponto que a gente tem que entender e a gente tem que tratar isso, tem que conviver com isso com bastante seriedade, com bastante comunhão, com oração, para a gente tentar se tornar cada vez mais próximo de Jesus Cristo, ter Jesus Cristo como um padrão para nós. O padrão é andar na luz. E o padrão é reconhecer que o pecado está aqui, tá em nós. Lembro daquela citação que Jesus faz do fariseu e do publicano. O fariseu que sobe no monte para orar e ele altivo, olhando para cima, ele se exalta, falando que ele não era como aquele publicano que ele estava do lado dele. Ele não é, ele fazia tudo certinho, ele se demonstrou uma pessoa que como se não tivesse nenhum pecado. Eu não sou como esse aqui. E aquele que ele falou tanto, que se comparou, simplesmente baixou a cabeça e pediu, se arrependeu. E aí quem que desceu dali, daquele monte justificado? Senão aquele que se arrependeu, ou o fariseu que simplesmente se achava ou um cara sem pecado. Com certeza não foi esse o caminho, não é esse o caminho que nos leva a algum tipo de conversão. O caminho da conversão é um caminho que não nos afasta da natureza pecaminosa e a gente entende isso e a gente luta contra isso. E esse é o ponto. O pecado na vida cristã é uma eterna luta que a gente tem que fazer para não cair. A gente tem que fazer, cometer um ato de um pecado contra outra pessoa, corre, resolve-se com ela, peça perdão, conserte o erro, e é assim que Jesus trabalha na nossa vida. Consequências, então, algumas consequências citadas na palavra do pecado. Perder a comunhão, a gente leu agora há pouco, né? Essa perder a comunhão, está aqui bem no comecinho aqui. Se dissermos que mantemos comunhão nas trevas e mentimos, então você perde a comunhão. Exclusão da igreja local, esse é um tema citado aqui nessa carta de Coríntios aqui, uma situação que Paulo orienta isso, a consequência do pecado é retirar da igreja. O padrão para conviver entre os crentes a primeira consciência do pecado. Então, se a gente for tirar os pecadores da igreja, não vai ter igreja, porque não vai ter ninguém dentro da igreja, né? Desde o pastor, do teu reverendo, seja lá quem for o seu líder, até você, ninguém fica na igreja. Todos temos o pecado, mas a prática do pecado, essa tem que ser tratada dentro da igreja
as pessoas têm que deixar de ser tratadas também, e uma vez que você conviva com a prática do pecado, é, existe um processo que até Jesus cita como uma prática, né? Tentar trazer essa pessoa de volta. Não é, o ponto principal não é expulsar ninguém. O ponto é resgatar as pessoas. Jesus vai atrás de uma ovelha e deixa 99, como ele fala. Então, tratar as pessoas é buscar essa uma ovelha. Agora, tem situações que, infelizmente, as pessoas não vão querer ser tratadas na prática. E, naturalmente, elas mesmas vão se afastar da igreja. E é uma coisa que infelizmente, tem que ser tratada. Se você não dá para conviver no mesmo lugar que está todo mundo lutando contra o pecado, alguém que está lutando contra Deus. É difícil. Também outra consequência é a disciplina. Deus disciplina quando a gente peca. Tem situações em que a própria qualquer consequência do pecado ela vai chegar. Ah, uma mentira contada agora, ela uma hora ela vai aparecer, alguém vai revelar essa mentira e a consequência vai ser extremamente danosa para a sua vida e para a vida das pessoas que você afetou com essa mentira. A disciplina ela vai acontecer inevitável. Mesmo que uma pessoa, ela pratique, por exemplo, um político corrupto, durante sua vida política, leve, roube, afete a vida de milhares de pessoas e, e, e morra, a disciplina vai vir de um jeito ou de outro, seja na própria consciência dele ou na disciplina eterna que Deus reservou para pessoas que vivem dessa forma. E a própria morte física é uma consequência inevitável do próprio pecado. A questão da nossa saúde é uma consequência do pecado para todos. Não, não podemos pensar diferente, porque é assim que acontece. Como que a gente se previne do pecado ou da prática do pecado? É conhecendo e se aprofundando pela palavra de Deus. A intercessão de Cristo sempre vai nos prevenir contra o pecado. Jesus orou por nós ali em João 17. Você vai ter essa referência. Jesus intercede por nós contra o pecado. E também é um ministério do Espírito Santo que habita na gente. Então, o Espírito Santo, na vida de uma pessoa que se converteu a Cristo, o Espírito Santo sempre vai abrir os nossos olhos, ou vai abrir nossos olhos em algum momento, para que a gente se previna, evite o pecado. E aí cabe a gente fazer isso, ou não fazer isso, com as suas consequências. Mas a prevenção, ela está ali, pela intervenção de Cristo, pela ação do Espírito Santo diária em nossa vida e através do conhecimento da palavra de Deus, para a gente saber o que é certo, o que é errado. Apesar de ser muitas coisas muito evidentes, a gente tem que buscar na palavra de Deus as respostas para testificar aquilo que o Espírito Santo provavelmente já te falou. E um remédio que a gente leu: confessar os nossos pecados e confiar que Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessar pecado. A gente tem que confessar os nossos pecados para Deus, para outras pessoas. E isso aí é uma prática que vai só colocar a gente no nosso lugar, trazer a compreensão sempre do que a gente é e o que a gente faz, e através dessa consciência e dessa confissão, confiando na fidelidade e na justiça de Deus, Ele nos perdoa dos pecados. E é assim que a gente é purificado de qualquer injustiça. A gente trabalhou nessa aula sobre pecado e eu deixei uma referência aqui para a nossa 13ª aula, que é a doutrina da salvação. Então, é uma sequência da aula do pecado e eu acredito que cabe a nós também estudar nessa aula de hoje, né, ao longo da próxima meia hora de aula nossa, falar sobre a doutrina da salvação e aí a gente conclui as doutrinas principais e que é importante que cada um de nós tenhamos conhecimento e profundidade para buscar o conhecimento, buscar o entendimento na leitura da palavra.
E a gente vai falar então agora sobre doutrina da salvação. De novo, uma frase sobre isso, uma frase que eu gosto bastante de um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller. Ele fala que o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. E o evangelho verdadeiro as deixam orgulhosas daquilo que Jesus fez. Falar de salvação é falar do evangelho. E falar do evangelho é falar daquilo que Jesus fez. E a gente estudou a doutrina de Jesus, a gente viu o que ele fez. E o falso evangelho nos deixa meio atordoados, como o fariseu que sobe ao monte para falar de si e falar comparando ele com outra pessoa. É isso que o falso evangelho faz. O verdadeiro evangelho deixa a gente com a cabeça baixa, grato pelo que Jesus fez. O que a gente crê? Aqui é um pouco mais rápido, vou falar sobre. A gente vai falar sobre outras doutrinas ao longo também dessa aula também, que fazem parte da doutrina da salvação como um conceito. Então, o que a gente crê na igreja? Que a salvação é outorgada por Deus ao pecador pela sua graça. Então, é de Deus, mediante o arrependimento do pecador e sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O preço da redenção eterna do crente foi pago por Jesus Cristo pelo derramamento do seu próprio sangue na cruz. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É dom gratuito de Deus que oferece aos homens, oferece a todos os homens é dom gratuito de Deus que Deus oferece a todos os homens e compreende a regeneração, a justificação e a glorificação. Aí a gente vai falar sobre esses termos. Regeneração é um ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo um homem pecador perdido e dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É a obra do Espírito Santo que o pecador recebe o perdão, é uma obra do Espírito Santo. A justificação, a adoção do Filho de Deus à vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. É por ele selado para o dia da redenção e liberto do castigo eterno dos seus pecados. Há duas condições para o pecador ser regenerado: o arrependimento e a fé. O arrependimento implica na mudança radical do homem interior, por natureza que ele se afasta, por força da natureza, por força de que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e a aceitação de Jesus como Salvador e a total entrega da personalidade a ele por parte do pecador. Essa experiência de conversão, o homem, nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus e lhe concede perdão, justiça e paz. Esse é o processo de regeneração, que é o primeiro ponto da conversão de um homem pecador, que é o nascer de novo. É a conversa de Jesus com Nicodemos em João 3. Como pode nascendo de novo? Mas como posso eu nascer de novo sendo velho? Como Nicodemos fala, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura arrependida e justificada, regenerada. É isso que Jesus fala. E é um ato que o crente é batizado no Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos sela para a redenção final e nos liberta do castigo eterno dos nossos pecados. A outro termo, justificação, a gente já falou sobre justificação agora há pouco na doutrina de pecado. Ela ocorre simultaneamente com regeneração, então é um processo de justificação que acontece junto com a regeneração, e é um ato de Deus pelo qual ele, considerando os méritos do sacrifício de Jesus, ele absorve no perdão o homem de seus pecados e declara justo, capacitando para a vida de retidão diante de Deus e correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de qualquer obras meritórias, né? Qualquer obra por mérito praticada pelo homem, mas por meio da fé em Jesus. Justificação é a gente nos tornar justo por outra pessoa. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz que nos justificou, que nos tirou a imputação do crime
e da morte eterna, do crime, do pecado. A justificação acontece junto com o processo de regeneração. Então a gente entende dessa forma. É a graça que concede isso pra gente, porque se fosse depender de qualquer coisa que o homem faça, é impossível. E Jesus deixou isso muito claro no seu ministério, que quando ele veio, as pessoas tinham a ideia da salvação por mérito, pela obra, como o fariseu que sobe no monte para orar, falando de como que ele faz, de como que ele jejua, de como que ele ora, de como que ele é bonzinho, como que ele, enfim, é esse mérito que não existe na salvação, e a justificação não tem nada a ver com isso, tem a ver com Jesus. E a santificação é o processo seguinte da regeneração. Ele começa depois da regeneração e leva o homem à realização de propósitos de Deus para a sua vida e habilita para progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que ele habita, que nele habita. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através do caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito Santo, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus. Próximo passo de um homem da doutrina da salvação, uma consequência depois da regeneração e da justificação em Jesus Cristo, começa o processo de santificação. O homem ele começa a buscar viver pelo poder do Espírito Santo habitando nele, que ele foi selado, ele começa a buscar viver de uma maneira digna. E aí o fruto do próprio Espírito é manifestado na vida dessa pessoa, na nossa vida, e a gente dá testemunho fiel e a gente se consagra. Esse serviço todo, essa manifestação na nossa vida do Espírito Santo para Deus. E a gente faz isso aí na vida do próximo. É no próximo que a gente é reconhecido como uma pessoa santificada, separada para Deus. Glorificação é o ponto culminante, é o auge da gente, da nossa, da obra da salvação, e é o estado final permanente de felicidade que são redimidos pelo sangue dos que são redimidos pelo sangue de Jesus. Glorificação é a promoção para a vida eterna com Jesus Cristo. É a entrada definitiva do reino de Deus e a gente habitando com Jesus nesse reino que não tem pecado e é a obra final da salvação, é o ponto culminante da salvação. É onde todo mundo aqui quer chegar, nesse processo de glorificação. E aí a gente chega num ponto, né, que é um ponto de uma outra doutrina, também faz parte da doutrina da salvação, que é a questão da eleição, né? Que é quem é que é salvo. A eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, esta eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e são guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força de circunstância tem poder de separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação e a adoção como filho de Deus, que a gente é tratado como filho de Deus, adotados, né, inseridos na árvore genealógica da família de Deus, a eleição é um dom. Acho que não sei se eu usei o melhor termo, mas a gente é inserido na família de Deus por adoção. A eleição é o dom, e o dom do Espírito Santo asseguram que aos salvos a permanência na graça da salvação. Um resuminho do que a gente entende como é feito esse processo de escolha. Então, é uma escolha que é feita pela presciência de Deus, e é assim que a gente entende, e a gente não conhece quem são esses eleitos. Então, alguma definição de salvação é que a gente vai caminhar para o final também da disciplina. A gente já falou sobre salvação
em alguns outros momentos, mas aqui a gente está destacando um pouquinho ela. Então, salvação é uma obra graciosa de Deus que liberta o homem do poder e culpa eterna do pecado, apropriada pelo pecador através da fé no Senhor Jesus Cristo, resultando um relacionamento certo e vivo com Deus. Aí a gente tem esse texto, essa referência lá de Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados por Jesus Cristo para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não são o fim, desculpa, as boas obras não são o meio para ser salvo, mas é a é o fim, é o que acontece, é a consequência. Então, a gente não é salvo pela obra, a gente é salvo pela fé, mas pela fé que nos salvou, a graça que nos salvou, nos faz praticar boas obras. É invertido um pouco o conceito de fazer boa obra para ser salvo, do que você ser salvo e faz boas obras. As duas coisas elas têm relação, mas a relação é invertida. E aí eu pergunto para você, e se uma pessoa que é pela graça é salvo mediante essa fé e não faz boa obra, tem alguma coisa errada com ela? Eu acredito que tem. Porque o fato da gente não fazer boa obra para ser salvo, não tá, o texto aqui é muito claro. E a gente não precisa fazer boa obra para ser salvo, porque a gente já foi salvo em Jesus. Agora, se a gente não faz nada, se a gente não pratica o bem e não percebe a vida de outras pessoas, a gente está no mínimo, relegando e renegando um mandamento de Deus, que é praticar e demonstrar isso e testemunhar isso. Essa é a definição de salvação. Salvação acontece e ela tem uma consequência. E a consequência é a gente ter um relacionamento com Deus e olhar para o próximo, principalmente, porque é nele que vai se revelar o amor a Deus. A necessidade de salvação é uma compreensão distorcida de Deus. Então, a necessidade de salvação, uma compreensão distorcida de Deus e do pecado pode levar à desconsideração a necessidade de uma obra substitutiva de Jesus. Mas sem a expiação na cruz, não haveria salvação e reconciliação do Deus. Então, reconciliação e salvação acontecem na expiação na cruz de Jesus. É uma obra substitutiva de Cristo. Então, se a gente distorce isso, a gente não considera isso, a gente simplesmente está condenado. E alguns aspectos da salvação. Salvação é um processo vicário, ela foi um processo vicário, substitutivo. Cristo morreu no lugar dos pecadores. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento estabelece a base do sistema de substituição particular pela identificação do pecador com o animal sacrificado. Então, o jeito que no Antigo Testamento era feito. A Páscoa exigia o sangue do cordeiro. Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu em lugar do pecador, removendo o castigo do pecado e permitindo a imputação da sua justiça sobre tal pecador. Redentivo é um ato de se pagar pelo preço ou resgate para libertar algo ou alguém. Cristo mesmo pagou o preço para libertar pecadores do poder e das consequências do pecado. E propiciatório é a satisfação da justa ira de Deus contra o pecado. Devido ao seu santo caráter, Deus não pode deixar impune o mal, nem tampouco fingir que o mal não existe ou que não tem importância. Propiciação é a satisfação da ira divina pelo sangue de Jesus, como fala lá em Romanos, 1 João e Hebreus. Ao concentrar Jesus em Cristo a sua ira, Deus a desvia do pecador. Então Deus desvia a ira dele contra o pecador para concentrar em Cristo a sua ira. Cristo recebeu o cálice da ira de Deus na cruz. E essa ira era contra nós. Reconciliatório. Devido ao estado de inimizade entre Deus e homem, um aspecto da salvação, a morte de Cristo teve um mérito de proporcionar a restauração da paz entre ambos. Ao desviar sobre Cristo essa ira, Deus colocou o homem em estado que pode receber a amizade de Deus como tinha em Adão antes do pecado. Em todas as religiões, o homem reconcilia-se com Deus
com Deus, em todas elas. Mas no cristianismo é Deus que se reconcilia com o homem. Então, a diferença entre as religiões, entre as crenças sobre Deus, é que em, em Cristo a gente entende que é Deus que se reconcilia com o homem através de Jesus e não a gente que se reconcilia com Deus através de qualquer outra coisa. E justificatório, teologicamente e juridicamente, justificação significa esse ato de declarar justo. Está justo. Mas mais do que uma condição de neutralidade da justiça de Cristo, nos é imputada. E aí, para finalizar a nossa alma do processo de salvação, como que acontece o processo, o texto mais simples de entender o processo foi falado por Paulo ali em Romanos, nesse texto de Romanos 8, 29 a 30. Ele fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou-a para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Conheceu, aqui. Conheceu, predestinou, chamou, justificou. Conheceu, predestinou, conforme a imagem do Filho, chamou pelo ministério do Espírito Santo, justificou pelo sangue de Jesus e glorificou em Cristo. Então, esse aqui é um resuminho de como que acontece o processo de salvação. Mas, eu te pergunto, por que glorificou está no passado? Conheceu, beleza, predestinou, beleza, chamou, beleza, justificou, beleza, porque tudo isso aí aconteceu já, né? Jesus, aconteceu em Jesus. E por que que você está glorificado já e Paulo trata o texto no passado? E essa expressão, aí, a aoristo, né, é uma expressão que indica uma ação verbal ou acontecimento sem definir absolutamente o tempo de duração. Ele fala, o termo glorificou está no passado, essa forma de escrever o verbo está assim, porque já é uma coisa que já completou, é uma obra completa. Então, a glorificação, o processo de salvação já aconteceu. Já aconteceu. A gente já é tratado como glorificado dentro do processo de salvação, porque a obra já foi feita em Jesus. Não tem nada que você faça ou desfaça isso. E isso traz essa corrente, que é um jeito que alguns teólogos tratam isso, como corrente da salvação. Base é esse texto que a gente leu, onde conheceu, cadê? Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. São os 5 elos da salvação que a gente entende. Então, a doutrina bíblica, aí falando sobre o processo do chamado, né? Do, a gente aqui o conheceu, como é que aconteceu o chamado, tem essa questão da doutrina bíblica da eleição, uma doutrina que está presente nesse texto que a gente leu, que ele fala aqui, né? Predestinou um processo de escolha. É uma doutrina que ensina que a salvação originou em Deus e depende de uma escolha soberana de Deus Todo-Poderoso. É essa escolha de Deus. A gente não sabe qual é o critério, a gente não entende quem são essas pessoas, e por isso que a gente fala o evangelho para todas as pessoas, porque isso, como a gente não sabe, a gente não pode classificar ninguém como tem mérito de receber a graça, porque a gente também não tem mérito nenhum para receber, e se estamos aqui estudando é porque recebemos e reconhecemos em Jesus a nossa salvação. As provas da eleição, elas falam sobre a natureza da seletividade, e a seletividade que fica clara na atividade criadora, nas escrituras sagradas e esse texto, por exemplo, que a gente leu. Mas, ponto importante, eleição divina não anula a responsabilidade humana. Cerca de 200 vezes no Novo Testamento declara fé ou crença do homem como necessária para a salvação. Então, não tem a responsabilidade humana está ali presente, bem presente. Não é triste ver algumas pessoas que pegam uma doutrina ou uma corrente teológica, muitas vezes por um ou outro autor, transformam isso numa regra de fé
e muitas vezes substitui a palavra ou recorta coisas da palavra, simplesmente jogando todo o resto fora. Não é assim. Mesmo que sejamos eleitos por Deus e a gente participou desse processo de que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, mesmo a gente participando desse processo como um todo, isso não, isso aí foi pela graça, não foi por mérito nenhum, e é por isso que a gente deve reagir de alguma forma. A gente deve ser luz no mundo, e essa luz no mundo, ela exige todo esse processo que fez isso conosco, mas fez isso conosco para que a gente, através das nossas vidas, testemunhemos e sejamos Cristo na vida de outras pessoas, que a gente estenda a mão para quem precise. Nesses tempos que a gente tem vivido, muitas pessoas têm precisado de atenção, de assistência, e é agora que o reino de Deus se manifesta na vida dessas pessoas através da minha vida e através da sua vida. E crente, cristão que não faz nada, talvez tenha sido apenas convencido de Cristo, mas talvez não tenha sido convertido a Ele de verdade. E a gente tem que tomar cuidado porque a teologia muitas vezes convence e você não se converte. E aí você fica preso em conhecimento científico que a gente falou desde o começo dessa disciplina. Conhecimento por conhecimento sem prática não serve para nada. E aí a gente crê, para finalizar aqui, na perseverança dos santos. Então, a segurança da salvação. Os que Deus tem regenerado e chamado eficazmente ao estado de graça, não podem cair nesse estado, mas certamente perseverarão até o final e serão eternamente salvos. Então, a salvação ela é apoiada na fidelidade e na graça de Deus, e não depende de nenhuma instância da obediência humana. Se dependesse da perseverança do crente, já não teria salvação pela graça. Porque a própria perseverança seria um ato de graça, um ato de mérito. Não mesmo, é tudo pela graça, continua sendo pela graça. A salvação é um dom da graça, e nada muda o fato que ela é dada, senão não seria gratuita. Quando o pecador aceita Cristo, pela fé recebe a vida eterna. Se a pudesse perder, não seria eterna. Então a gente crê nisso. A gente tem que conviver com o pecado cientes disso. E isso faz com que a gente muda a nossa forma de ver e viver através de doutrina. Sim, através de doutrina, mas através de uma vida santa e reta, com frutos sendo espalhados por onde a gente anda. E assim a gente chega lá no final, onde a gente já está aqui, processo que a gente já conheceu, sabemos que Deus predestinou, já nos chamou, justificou, e a gente vai chegar lá no final, lá na luz, lá na vida eterna, glorificado. É nisso que eu creio, e eu espero que você também creia nisso, e a gente, lá na glória, a gente se abrace, sabendo que não tem mais pandemia, não tem mais doença, não tem mais nada que afete a nossa vida, e lá não tem pecado. E aí a gente está livre e finalmente liberto disso que nos escravizou e nos escraviza e vai nos escravizar até o momento em que a gente for glorificado com Jesus. E assim a gente finaliza a nossa aula. Finalizamos as doutrinas estudadas. Na próxima semana vou trazer só um resumo, uma ideia para a gente compartilhar aqui uma aula final, onde a gente vai falar sobre o que a gente aprendeu, alguns pontos importantes para você continuar na sua jornada de estudos. E eu agradeço muito a sua companhia até aqui e nos vemos na próxima.